Olá, caríssimos irmãos, sejam bem-vindos a este novo áudio do dia 14 de dezembro de 2019, segunda semana do Advento. Então, semana do Advento teoricamente, a cor roxa, mas essa semana a gente levou uma enxurrada de santos, né? Essa semana aliás, esse mês inteiro tá repleto de santos daqueles assim que você não pode perder. Você pode perder o filme lá dos heróis, dos super-heróis e não sei o que. Troca isso para saber da vida dos santos, né? Então agora a meta deste canal não é só a liturgia da palavra, mas também divulgar a história de alguns santos bacanas. Na verdade eu não vou falar tudo a respeito nem de aparições de Nossa Senhora, nem de alguns santos, porque você precisa correr atrás da biografia deles, mais biografia, da obra completa, da obra incompleta. E hoje não ficaria por menos, né? Eu vou falar um pouquinho de São João da Cruz. Então, carmelita, amigão de Santa Teresa d'Ávila. Apesar da grande diferença de idade, Santa Teresa d'Ávila era mais velha do que São João da Cruz. Eles eram ótimos amigos, que conversavam sobre Jesus e tudo sobre o que passavam na vidinha deles, assim, na vida mística, não mística, né, poética, no caso de São João da Cruz. Trocavam umas ideias, né? Esse tipo de amizade que a gente deveria ter, sabe? Mas não se preocupa, cara, irmão, cara, irmã. Se você ainda não tem um tipo de amizade assim, uma hora encontrará, porque o mais importante é fazer intimidade com Jesus, né? Tem que fazer, entrar em oração, jejum e tudo, intercessão, apostolado, né? Tudo isso, e ainda sendo bom filho, boa filha, bom esposo, boa esposa, e etc, etc. Mas se calhar de ter um grupinho só para discutir a vida desses santos, fazer meditação em conjunto, ótimo, que bom que seria. Aliás, já que andei falando de muita coisa da cultura mundana, eu vou trazer à tona aqui também. E também estamos falando de um santo que é considerado muito importante na literatura espanhola, da Espanha mesmo. Ele entra até na teoria literária. Olha você, se você pulou essa parte aí lá do ensino médio, lamento. Volta lá no teu livro de teoria de literatura, né? Porque é gramática, literatura, língua portuguesa, não é assim? Tá dividido os livros lá, se for volume único. Vai lá e busca São João da Cruz ou busca no Google acadêmico. São João da Cruz não é só santo. Dentro do mundo secular ele é importante, dentro da literatura espanhola, devido à sensibilidade com que ele escrevia, né? Ele era muito poético. Ou seja, os pés que deveriam estar no chão não estavam muito, ele já com a cabeça estava voando lá pro reino dos céus, né? E ele é considerado aquele que fala da noite escura da alma. Um dos poemas assim mais emblemáticos da vida de São João da Cruz. Até os pagãos esotéricos citam, né, a noite escura da alma, interpretam ao bel prazer, mas você precisa trazer isso para o catolicismo. Mas eu estava falando assim, o que existe no mundo mundano que poderia entrar então para a vida comunitária aí das suas amizades católicas, né, de repente para dar um upgrade aí nas meditações em cima da vida dos santos, dos carismas. Então, hoje em dia o pessoal não tá com vontade nem de usar o celular para ligar, para dizer um oi. Ninguém tem telefone fixo mais. Todo mundo usa Skype, cada um no seu cantinho, na sua cadeirinha confortável, e pensa que tá tendo relação humana com a pessoa. Diz que namora. Desconfio, né? Desculpa, desconfio. Isso não é namoro. Namoro é você tá lado a lado, pele a pele. Claro que não precisa exagerar no pele a pele, né? Mas criando uma responsabilidade diante daquela relação com aquela pessoa e a pessoa fazer essa troca também de responsabilidades. Assumir mesmo. Mas na época daí lá vai eu, década de 80, década de 90, começo dos anos 2000. Mas era uma época ainda boa, né? Porque tá louca. Eu não entendo essa vida louca de tecnologia e de relações vazias e frias. As pessoas faziam sarau. Compravam salgadinhos lá, tomava chazinho, comia bolo e falava assim: o nosso grupo do sarau literário vai ler o livro de Dom Casmurro. Aí juntava 10 pessoas lá na sala de alguém, e sempre a reunião, eram encontros mesmo. E faziam leituras de um capítulo e depois discutiam, e traziam à tona, faziam discussões literárias. Coisa tipo século XIX, porque vou falar, tem gente que, mesmo nascendo no século XXI, tem um espírito de século XIX, né?
tão romântico. Até porque tinha mesmo um movimento romântico. Então, vamos trazer um movimento romântico de uma forma mais católica. Por que não, né? Fazer um sarau não virtual, porque virtual não vale, gente. O certo seria fazer um encontro mesmo. Em vez de ficar fazendo, vamos pro cinema ver tal coisa, vamos encher a cara com cerveja. Monta um grupinho já de 2, de 3, de 4 e vamos falar sobre a vida dos santos. Vamos pegar um livro, vamos adotar um livro aqui, X, pá. Pode ser pequenininho, mas vamos supor que você pegue São João da Cruz. Não precisa ser obras completas, tá? Existem aí A Noite Escura da Alma, da editora Vozes, tem outros escritos dele, tem material da vida dele, tá? Então, isso que interessa, sabe? Isso que interessa. Porque só a vida de São João da Cruz dá mais do que um sarau. Os encontros de sarau católico, né? Já estou até imaginando, né? Mas vamos supor, esse tipo de encontro dura talvez até um prazo grande, porque envolve ele, Santa Teresa d'Ávila, a reforma do Carmelo e a questão que se só ele, que é o fim da vida, né, que é o mais importante, ele queria ser desprezado por todo mundo, até porque ninguém gostava dele, devido às ideias muito liberais mesmo, porque São João da Cruz não estava errado. Ele queria fazer uma reforma, transformar o Carmelo como se fosse o convento da Cartucha. Ah, e você não sabe o que é esse mosteiro da Cartucha, né? É um dos mais severos, mais austeros, tudo que você pensar assim de vou me desapegar do mundo, é a Cartucha, que inclusive tem no Brasil. E isso criou muito, ele teve muitos desafetos, gente que o desprezava por demais, e ele suportou isso como uma sua cruz. Outro detalhe importante é que dá para fazer, além desse link, dessa amizade com Santa Teresa d'Ávila, uma santa acabou se apaixonando tanto por ele quanto por Santa Teresa, que é a que a gente chama de Santa Edith Stein, mas o certo é Santa Benedita da Cruz. Que eu já falei várias vezes da vida de Santa Benedita da Cruz, ou Edith Stein, que ela também é outra santa, que não é tão mística, mas por ela ter tido uma vivência enquanto filósofa, doutora em filosofia, ter convivido com o ambiente, nesse ambiente mesmo do século XIX, começo do século XX, que havia esses encontros em cafés e que fazia discussões filosóficas, vamos falar a verdade, discussões de alto nível mesmo, seja de pensamento, seja na parte espiritual, na parte que incomoda o ser humano. Ela era uma pessoa vivida, tinha uma vida estabilizada, mas algo a incomodava, isso falando de Edith Stein, que quando ela leu um livro de Santa Teresa d'Ávila, aquilo foi movendo ela até que ela chegou a fazer o estudo de uma obra de São João da Cruz. Ou seja, um grande santo produz outros santos também grandes. Não estou dizendo, né? Veja bem, eu e você temos o potencial de sermos santos, sim, mas se isso te incomoda, como também me incomoda, eu prefiro dizer que eu tento levar a minha vida na santidade, no caminho da santidade. Eu vou falar a verdade, para ser santo demora muito. Contudo, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Quem sabe, pela graça de Deus, você, não estou dizendo eu, você, se torne um grande, hiper grande santo aos olhos de Deus. Certo? Então, São João da Cruz, ele tem esse lado literário, mas ele tem esse lado espiritual que lembra um pouco, me lembra um pouco, São Francisco de Assis pela forma espontânea de ver as coisas, de falar, né, do sobrenatural. Né? Ele não era uma pessoa comum. Ele via outra coisa. E essa coisa movia ele a fazer discussões com Santa Teresa d'Ávila, com os irmãos. Né? E por isso que rendeu muitos frutos. Então, se você pode pegar os santos de forma separada, pode, mas tenta verificar. E aí vem a questão. Tenta verificar as amizades que ele tinha. Porque muitas vezes alguém foi mestre dele, como São Tomás de Aquino, teve um mestre dele lá, que é um outro santo que eu esqueci, mas ele teve. Santo Agostinho serviu de base para alguém, e assim vai. As amizades, quem que estava no contexto do santo, contexto histórico, pessoal e espiritual, era um mestre, era um diretor espiritual, era uma amizade santa, até casais santos, né? Se você quer ficar só com São Francisco de Assis, você não pode esquecer Santa Clara, amiga espiritual,
né? Tanto é que a amizade foi tão grande que ele quis levar ela também para a santidade. Olha isso que é amizade, né? Vou te levar para conhecer o reino de Deus, né? Isso que é amigo e amiga, né? O resto é balela, certo? Então, essa é uma situação que eu estou contando, que acontecia muito mesmo no século XIX, foi no correr do século XX, que agora está desgastado. Não existe saraus para fazer, assim, discussões, né, literárias, sérias. E que me dirá católicas, né? Apesar que, vamos pensar também por outro lado, você está a fim de conhecer alguém e tal, né? Tem um grupo de jovens? Tem, lógico que tem. Mas, quem sabe você acaba não encontrando sua esposa, seu esposo, num lugar desse de discussão disso de vida de santo. Né? Não precisa ser também de vida de santo, pode ser também sobre a questão como participar melhor na missa. O que acontecia nos grupos de jovem efetivamente, mas tem que ter um diretor espiritual, um padre, uma irmã, um diácono, né? Não vai sozinho. Eu tenho uma experiência aí de grupo de jovens na época aí pré-crisma, foi muito boa, mas infelizmente deu errado, né? Porque não tinha um diretor espiritual que condizia, que percebesse o que aconteceu com a gente, porque a gente teve uma efusão do Espírito Santo antes do crisma. O Espírito Santo se apaixonou pela gente. E muitas pessoas se perderam. Eu mesmo me perdi, só voltei agora. Mas eu sei de gente que acabou virando pastor evangélico. E era dentro de um berço católico. Né? Então, é necessário ter um direcionamento. Não pode ser feito assim a revelia. Tem que ter um direcionamento. Convidar um padre, convidar uma irmã, convidar um frei, um monge, para participar, né? Fazer a mediação. Isso é muito importante. Então, se você está pensando, de repente, de montar um grupo que fale da vida dos santos, ou você, de repente, sei lá, de repente você passa esse áudio para um padre, né? Vai que o padre já estava com uma ideia e não estava imaginando, procura saber o que é um sarau literário. A partir desse molde secular, mundano, é possível montar algo a ponto de discutir as obras desses santos. E de repente fazer até fazer um arrolamento das obras completas. Né? Pega lá a Santa Teresa d'Ávila e faz toda ela. Mas aí não pode esquecer das amizades que ela teve, a influência que teve em cima do outro santo, aquele outro santo que também teve influência sobre ela. Querendo ou não, existe uma troca, existe uma comunhão de amizade aí. Eu não consigo desvincular São João da Cruz de Santa Teresa d'Ávila e vice-versa. E tem que ver, como tem diferença grande de idade, tem que ver quais são as obras que foram produzidas num período que eles estavam juntos, que poderia ter sido influenciados, né? Logicamente também tem Santa Edith Stein, que pode ser colocada aí, mas aí posteriormente, como que ela foi influenciada a partir das obras desses dois santos, de repente. Então são coisas que não dá para desvincular, né? Porque atinge diretamente a vida e a produção espiritual, escrita mesmo, desses santos. Bem, sendo assim, vamos então dar início à liturgia da palavra deste sábado. Então, iniciamos fazendo o sinal da nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura está no livro do Eclesiástico, capítulo 48, versículos de 1 a 4 e depois do 9 ao 11. Naqueles dias o profeta Elias surgiu como um fogo e sua palavra queimava como uma tocha. Fez vir a fome sobre eles e no seu zelo reduziu-os a pouca gente. Pela palavra do Senhor fechou o céu e de lá fez cair fogo por 3 vezes. Ó Elias, como te tornaste glorioso por teus prodígios! Quem poderia gloriar-se de ser semelhante a ti? Tu foste arrebatado num turbilhão de fogo, num carro de cavalos também de fogo. Tu, nas ameaças para os tempos futuros, foste designado para acalmar a ira do Senhor antes do furor, para conduzir o coração do pai ao filho e restabelecer as tribos de Jacó. Felizes os que te viram e os que adormeceram na tua amizade. Palavra do Senhor. O responsório de hoje está no Salmo 79, com o refrão: Convertei-nos, ó Senhor, respondei a vossa face, e nós seremos salvos. Convertei-nos, ó Senhor, resplandecei a vossa face, e nós seremos salvos. Pastor de Israel, prestai ouvidos, vós que sobre os querubins vos assentais, despertai vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. Convertei-nos, ó Senhor, resplandecei a vossa face, e nós seremos salvos.
Voltai-vos para nós, Deus do universo. Olhai dos altos céus, observai. Visitai a vossa vinha e protegei-a. Foi a vossa mão direita que a plantou. Protegei-a e ao rebento que firmaste. Convertei-nos, ó Senhor, resplandecei a vossa face, e nós seremos salvos. Pousai a mão sobre o vosso protegido, filho do homem que escolhestes para vós, e nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus. Dai-nos a vida e louvaremos vosso nome. Convertei-nos, ó Senhor, resplandecei a vossa face, e nós seremos salvos. Convertei-nos, ó Senhor, resplandecei a vossa face, e nós seremos salvos. Aclamação. Lucas 3, versículos 4 a 6. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas, toda a carne há de ver a salvação que vem de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O evangelho de hoje está em Mateus 17, versículos de 10 a 13. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram, e ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra, e eu vou deixar então essa curiosidade a respeito de São João da Cruz. Fiquem em paz na proteção de Nossa Senhora e que esperemos, né, com muita ansiedade positiva, né, com uma boa ansiedade, essa chegada do Menino Jesus em nossas vidas, que é o Natal, o sentido do verdadeiro Natal. Fiquem em paz.